Esse vídeo é baseado no texto Não Mexa na Minha Avaliação, de Felipe Perrenot, uma abordagem sistêmica. Nesse texto, Perrenot apresenta a avaliação como parte de um sistema educacional muito mais amplo e complexo. Ele destaca que não é possível pensar a avaliação de forma isolada, como se ela fosse apenas um instrumento de medir o desempenho dos alunos. Ao contrário, a avaliação está diretamente conectada a vários outros elementos, como os métodos de ensino, os objetivos das escolas, as políticas educacionais e até as expectativas das famílias. Assim, qualquer mudança na forma de avaliar precisa considerar esse conjunto de relações. Avaliar não é apenas aplicar provas ou dar notas. É uma prática inserida em uma rede dinâmica de fatores educacionais e sociais. Renault defende que a avaliação deve ser vista como um elemento central dentro de um sistema educacional interligado. Isso significa que ela não funciona de forma independente, mas está profundamente relacionada aos conteúdos ensinados, às práticas pedagógicas e à maneira como as escolas estão organizadas. Além disso, a avaliação também reflete as expectativas dos alunos, da família e da sociedade. Por isso, mudar a avaliação é algo que exige mudanças em várias outras dimensões do ensino. Ela funciona como um verdadeiro ponto de inflexão no sistema. Influencia e é influenciada por tudo que acontece na educação. Um dos pontos mais importantes que o autor levanta é a resistência que existe quando se fala em mudar a avaliação. Muitas práticas avaliativas tradicionais são tratadas quase como intocáveis por professores, gestores e até pela família. Isso acontece porque elas foram construídas ao longo do tempo e são vistas como as formas mais seguras e confiáveis de medir o desempenho escolar dos alunos. A avaliação nesse sentido carrega um peso cultural e histórico muito forte. Isso explica por que qualquer tentativa de mudança na forma de avaliar encontra tantas barreiras. Elas tocam em crenças profundas sobre o que é ensinar, aprender e medir resultados. Segundo o autor, não é possível mudar a avaliação sem transformar outros aspectos fundamentais do sistema educacional. Isso inclui as metodologias de ensino, a formação dos professores, a organização das escolas e até mesmo os objetivos que se pretende alcançar na educação. Ou seja, a avaliação faz parte de um todo e, por isso, qualquer mudança nela exige uma mudança sistêmica e cultural. Não basta apenas reformular provas ou criar novos instrumentos. É necessário um esforço coletivo para repensar o próprio sentido da avaliação e como ela pode contribuir de fato para o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria da aprendizagem. O autor propõe uma visão muito mais dinâmica da avaliação, sugerindo que ela deve servir como um mecanismo de regulação das aprendizagens. Isso significa que a avaliação precisa estar a serviço do aprendizado, ajudando a orientar os alunos, dando feedbacks constantes e apontando caminhos para a melhoria contínua. Não se trata apenas de medir resultados. Depois que o ensino já aconteceu, é preciso avaliar, mas não só pela avaliação formativa, mas também precisa acompanhar o processo enquanto ele está em curso. Assim, a avaliação passa a ter um papel formativo, ajudando os estudantes a entender melhor seus próprios avanços e dificuldades, promovendo o desenvolvimento ao longo do tempo. A proposta do autor é ousada e muito necessária no contexto educacional atual. Ao colocar a avaliação no centro das discussões, ele nos faz refletir sobre o quanto essa prática influencia todo o funcionamento da escola. Ele mostra que muitas vezes as reformas educacionais falham justamente porque tentam mudar métodos ou políticas sem tocar na avaliação. Porém, transformar a avaliação exige mais do que novas regras. Exige enfrentar tradições e crenças que já estão enraizadas. Por isso, essa mudança é tão desafiadora. Ela implica em rever práticas que há muito tempo são vistas como naturais ou inquestionáveis dentro do cotidiano do ambiente escolar.
Um dos desafios destacados pelo Renault é a necessidade de mudar também a formação dos professores. Para que a avaliação realmente funcione como uma ferramenta de regulação da aprendizagem, os educadores precisam estar preparados para isso. Infelizmente, essa dimensão é muitas vezes negligenciada em reformas educacionais, que focam mais em políticas ou em conteúdos. Mas sem mudanças na formação docente e na cultura organizacional das escolas, qualquer tentativa de transformar as práticas avaliativas tende a fracassar. É preciso entender que a avaliação exige competência, reflexão crítica e um ambiente escolar aberto à mudança. As ideias de Renault dialogam muito com os desafios atuais da educação, principalmente quando falamos em inclusão e equidade. Avaliações tradicionais muitas vezes acabam reforçando desigualdades porque não consideram as diferenças entre os alunos. Por outro lado, a proposta de uma avaliação mais formativa é orientada para o feedback contínuo. Isso ajuda a criar um ambiente de aprendizado mais justo e acolhedor. Essa prática permite que os alunos recebam orientações personalizadas, respeitando seus ritmos e necessidades. Isso reforça a ideia de que a avaliação deve ser uma aliada do ensino e não uma barreira para o sucesso escolar. Outro aspecto muito atual é a relação entre avaliação, reformas educacionais e tecnologia. Mesmo com tantas inovações, a resistência a mudanças na avaliação continua forte. Muitas escolas e professores preferem manter métodos tradicionais por medo do novo ou pela segurança que os velhos métodos oferecem. Além disso, o uso das tecnologias na educação, embora tenha aberto novas possibilidades, muitas vezes apenas reproduz práticas avaliativas antigas, que eram em formato digital. Isso mostra como é importante refletir criticamente sobre a função da avaliação e buscar inovações que realmente contribuam para a aprendizagem, e não apenas reforcem velhos padrões. Bom, em suma, esse capítulo de Perrenot nos convida a pensar a avaliação de uma maneira muito mais ampla e profunda. Avaliar não é simplesmente medir ou classificar, mas fazer parte de um processo integrado do ensino e aprendizagem. Mudar as práticas avaliativas portanto, significa transformar a cultura escolar, as metodologias e até a formação dos professores. Não se trata de uma mudança superficial, mas de um esforço coletivo e contínuo. O objetivo final é construir práticas de avaliação mais justas, eficazes e alinhadas às necessidades dos alunos. Esse é um desafio que exige reflexão, compromisso e abertura com o novo.